Também está orando pela vida da diaconisa Janiele, vai ministrar hoje culto da família, mas também culto de primeira, glória. Você escolheu a melhor parte do mês, glória. Primeiro dia da semana, já iniciando debaixo da autoridade da palavra. Senhor Deus e Pai, graça te damos, meu Senhor, pela oportunidade de estarmos diante da Tua presença, Senhor. Pai, eu peço que as Tuas mãos permaneçam estendidas sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai, para abençoar, multiplicar, preservar na Tua presença, Senhor. Faz multiplicar o trabalho das Suas mãos, faz multiplicar as Suas finanças para a glória do Teu nome santo. Pai, nós cremos que Tu és um Deus de já, do agora. Tu faz coisas extraordinária e nos surpreende quando menos imaginamos, ó Pai. Concede a meu irmão, ó Pai Santo, uma porta de escape, mas na porta que ele já está, eu também te peço, faz crescer em abundante para a glória do Teu nome santo, Senhor. Que os projetos se multipliquem na Tua presença e que as bênçãos do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores ou sofrimento, esteja sobre nós, não só essa semana, mas todos os dias, até a Tua vinda, meu Deus. Mas também te peço, repreende os laços do adversário, as influências malignas, meu Deus, ó Pai, nas finanças dos meus irmãos, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Faz prosperar naquela empresa, faz prosperar naquele trabalho, para a glória do Teu nome santo. Mas também te peço, meu Senhor, concede a ele, a ela, a nós, estratégia da Tua parte, para a glória do Teu nome santo, ó Deus, em nome de Jesus, e que as Tuas bênçãos esteja derramada hoje e para sempre sobre todos nós, meu Deus. Nesse momento também, Senhor, eu apresento a vida da Tua filha, ó Deus, que se dispôs, se habilitou em estar aqui nesta noite para pregar a Tua palavra. Concede a ela discernimento, autoridade, domínio do Teu Espírito por inteiro, para falar, ó Senhor, que está no Teu coração, para o nosso ouvido, para o fortalecimento da nossa fé, para a consolação da nossa alma, ou até mesmo para a repreensão, ó Deus, dos caminhos tortuosos. Pai, que as Tuas bênçãos estejam sobre a casa da Tua serva, sobre o ministério, sobre a empresa, em nome de Jesus. Concede vigor, saúde e autoridade da Tua parte, em nome de Jesus. Se você que crê, diga amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Mais uma vez, saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Grata a Jesus por essa oportunidade de poder ministrar a palavra do Senhor. Coisa boa, aleluia, falar das maravilhas que o nosso Deus faz. O presbítero Nailson ligou para mim, aí falou assim, ele estava trabalhando, aí ele falou assim: você quer pregar na quinta ou no domingo? Aí eu falei: tá assim para escolher, glória a Deus. E aí eu estava conversando no telefone e tinha uma pessoa do meu lado, e a pessoa achou que era outra coisa. E eu falei assim: então eu escolho domingo. E aí a pessoa curiosa, o que é? Eu falei assim, aí eu desliguei, na hora que eu desliguei o telefone, eu falei assim: o Nailson perguntou se eu quero pregar na quinta ou no domingo. Aí a pessoa falou: achei que era uma coisa boa. Eu falei: ué, e pregar a palavra do Senhor não é bom, não? É para quem gosta. Eu falei: mas para mim, eu gosto e me sinto privilegiada de falar do meu Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que se sentir, aleluia, privilegiado. A oportunidade de falar do nosso Deus, das grandezas, daquilo que o Senhor faz na minha vida, na tua vida, daquilo que o Senhor fez, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero falar de um texto. Eu estava pensando nesse texto, aleluia, analisando a vida desses jovens, aleluia, e o Senhor ministrou uma palavra no meu coração, e eu quero transmitir, aleluia, essa palavra para a igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se encontra em Daniel, louvado, engrandecido é o nome do Senhor, passagem bastante conhecida, Daniel capítulo 3, aleluia, glória a Deus. Fala da provação de 3 jovens,
Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome santo do Senhor nessa noite. Aleluia. Daniel capítulo 3, a partir do versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. A epígrafe do texto fala: a estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Que foi, Luísa? Eita, Jeová Jiré. E o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da sua estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler o versículo 4. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente, e de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro de um forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina e de todos os instrumentos, resumidamente, no mesmo instante e adoraram, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegavam alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram: ó rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina e de todos os instrumentos se prostrassem e adorassem a estátua de ouro. E versículo 11, e qualquer que se não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro do fogo de forno ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes. Adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram a estes homens perante o rei. Louvado seja o nome do Senhor. Falou Nabucodonosor e disse-lhe: é propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos e que nos pode livrar, ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Amém? Pode se assentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um texto bastante conhecido, meus irmãos, que vai falar de 3 jovens que foram provados de várias maneiras dentro da Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, aleluia, que por causa da desobediência do povo de Deus, o Senhor, aleluia, profetizou através de vários profetas e através da vida do profeta Jeremias, que viria um cativeiro, aleluia, que o rei
que a Babilônia iria cercar o reinado de Israel e de Judá. Louvado seja o nome do Senhor, que levaria o seu povo cativo. E o Senhor, aleluia, achou por bem fazer isso, de uma maneira de poder tratar o seu povo, trazer o seu povo, aleluia, de volta aos seus caminhos, porque nós sabemos, aleluia, que o povo havia se corrompido, se desviado da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, através dos seus profetas, longânimo, profetizou, esperando do povo um arrependimento. Mas como não houve esse arrependimento, como não houve essa volta para o Senhor, agora o Senhor envia, determina, através da sua mão, que os caldeus viessem e invadissem a Israel e levassem aquele povo cativo. E aqui vão, aleluia, alguns jovens, e no meio desse povo sempre tem aqueles que não têm culpa da situação, tem aqueles que não se prostrou, tem aquele que não se corrompeu, mas por causa da maioria dos povos teve que ir também. E no meio desse povo estavam 4 jovens, Daniel, Azarias, Ananias e Misael, jovens crentes de verdade, porque nós vemos que logo nos primeiros capítulos de Daniel, a palavra do Senhor vai falar que a ele foram oferecido tudo o que havia de melhor, de comida, de bebida em Babilônia, mas a palavra diz que eles aceitou em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Então nós vemos jovens que tinham tudo para aproveitar sua juventude, dentro de uma nação que nada era proibido, que eles poderiam fazer o que quisesse, mas mesmo distante da sua pátria, mesmo distante da sua família, escolheu, aleluia, servir ao Senhor. E logo, aleluia, nos anos iniciais desse jovem dentro de Babilônia, nós vemos a provação, quando o rei sonha sonhos, não lembra do que sonhou, quer saber o que sonhou e ainda a revelação do que sonhou. E ali o rei com muita ira, querendo saber o que foi que eu sonhei. O que será que eu sonhei? E o rei ficou com aquilo na cabeça. Eu sonhei à noite algo, mas não lembro o que sonhei, preciso saber o que sonhei. E nós vemos a mão do Senhor agindo através, porque o Senhor ele usa o ímpio também, quando ele quer. Quando nós vemos Abacuque, quando Abacuque vai clamar ao Senhor, perguntar ao Senhor o que sucederia para Israel diante de tamanha prostituição a outros deuses, de injustiças que havia entre o povo de Deus. Deus ele mostra e fala: eu enviarei os caldeus e esse povo vai levar cativo. E Daniel fala: como pode tu, um Deus justo, usar uma nação injusta? E aí o Senhor começa a revelar em uma visão para Abacuque o tipo de tratamento que o seu povo iria ter. E ali Abacuque se cala, entende o propósito e fala: ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, que não haja animais no currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. E com Daniel não foi diferente. Eu imagino que Daniel, Azarias e Ananias não ficou questionando, porque sabia como estava o povo de Deus, tão corrompido, tão levado à idolatria, à prostituição. Mas, aleluia, eles aceitaram o propósito. E ali vai esses 4 jovens, louvado seja o nome do Senhor. Tem que ser rápido que o tempo não espera. Louvado seja o nome do Senhor. E o rei sonha. E a primeira provação que eles passaram, assim como diz o Salmo, no vale da sombra da morte, foi quando o rei queria saber queria o que tinha sonhado. E como que alguém vai adivinhar o sonho se nem a pessoa lembra o que sonhou? Era o que estava acontecendo com o rei. Ele sonhou algo e acordou e não sabia o que tinha sonhado. E agora Deus, aleluia, por sua bondade e misericórdia, usa Daniel, porque Daniel, sabendo que poderia morrer,
Ele clama ao Senhor, pede um tempo ao rei, o rei dá esse tempo, e agora Daniel, ele vai orar, e o Senhor, através da vida de Daniel, revela ao rei o que o rei tinha sonhado e a interpretação do sonho. E ali tanto Daniel, quanto Ananias, Azarias e Misael, e outros ali, que era considerado magos ali em Babilônia, foi livre da morte, por causa do nosso Deus que interviu naquela situação, através da vida de Daniel. E agora nós vemos, aleluia, que o rei, ele se levanta, mesmo, aleluia, vendo a grandeza desse Deus, aleluia, do Deus de Daniel, do Deus de Ananias, do Deus de Azarias, do Deus de Misael. E agora ele resolve levantar uma estátua para a sua adoração. E ali, aleluia, mais uma vez, esse jovem foi provado. Mais uma vez, eles foram colocados à prova. Mais uma vez, a sua fé, aleluia, foi posta à prova. E algo interessante, aleluia, que eu quero falar nessa noite, aleluia, que Babilônia, ela serviu para revelar quem era e quem não era. Babilônia, aleluia, não foi um lugar para que as pessoas se convertessem, mas para revelar a real intenção, o real coração daqueles que tinham sido levados cativos. Porque muitos perante aquela multidão resolveu se dobrar. Muitos perante aquela multidão, servos, mesmo ali, sabendo, aleluia, que Deus servia, escolheu prostrar-se diante de uma imagem de escultura. Mas aqueles jovens, aleluia, cheios de fé, aleluia, tementes ao Senhor, íntegros. Eles eram íntegros. Eles eram jovens, mas jovens, aleluia, íntegros, cheios de fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que mesmo distante se manteve fiel. Porque, aleluia, não importa onde nós for, não importa, aleluia, onde eu e você estivermos, quando nós somos, aleluia, fiéis e íntegros ao Senhor, não importa aonde nós pisarmos os nossos pés, nós vamos nos mantermos fiéis. E foi isso que aconteceu. A fornalha de fogo ardente não intimidou aqueles jovens. A fornalha de fogo ardente não fez com que eles se dobrassem. Não, só foi um combustível, aleluia, para mostrar tamanha fé que eles tinham no Deus que eles serviam. E aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles não estavam ali contando, aleluia, com o livramento da parte do Senhor, porque ele fala, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno ardente e da tua mão, ó rei. Mas ele fala, e se não? Mas ainda que não aconteça, ainda que o Senhor não desça, aleluia, para me livrar, aleluia, todavia eu não vou me prostrar. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então eles estavam, aleluia, falando com o rei, condicionalmente: rei, se o meu Deus me livrar, eu sou fiel a ele, mas se ele não me livrar, eu continuo sendo fiel. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E aqui, aleluia, nós podemos ver nessa história desses jovens, aleluia, a presença do Senhor na vida deles. E como o nosso Deus, Ele cuida do seu povo, Ele cuida, aleluia, dos seus filhos. Ele está, aleluia, na fornalha, Ele está na peleja, aleluia. Porque quando aqueles jovens foram lançados naquela fornalha de fogo ardente, o Senhor se apresenta. Eles foram com mãos atadas, sem chance. O que o inimigo queria, o que aquele rei queria, é que eles não tivessem chance de se escapar. O rei não deu a oportunidade deles se justificar. Aleluia, o que o rei queria, aleluia, era uma adoração que não pertencia a ele. E ainda assim eles foram, no momento de provação, no momento de fogo. E quantas das vezes nós passamos por provas de fogo,
E pensamos, aleluia, será que o nosso Deus não está vendo? Não, meu irmão, Ele não só está vendo, mas Ele está presente, aleluia. Como Ele estava, aleluia, com aqueles jovens, aquela fornalha, aleluia, que era para consumi-los, que foi aquecida até 7 vezes mais, serviu, aleluia, para aumentar a fé daqueles jovens, e serviu para que eles passeassem no meio da fornalha. O Senhor permitiu que eles passeassem, andassem por cima daquela prova de fogo que eles estavam passando. A presença do Senhor, aleluia, aleluia, ela é tão poderosa, que ela faz cessar, aleluia, aquilo que pode consumir a mim e você. Para aqueles jovens foi uma fornalha de fogo ardente, que veio para tentar consumir, para tentar matar. Mas o Senhor estava ali presente, refrigerando aquela fornalha, para mostrar para aquele rei, aleluia, que todo poder e autoridade está nas mãos do Senhor. E quando nós, aleluia, falamos de fogo, nos lembramos de provação mesmo, de prova. Fogo serve, aleluia, para refinar. Fogo serve para purificar. Fogo serve, aleluia, para consumir aquilo que não presta. Quando o ouro, aleluia, é lançado num forno, é para que toda impureza seja tirada e só fique, aleluia, o ouro refinado. Então naquele dia, aleluia, o que fizeram com aqueles jovens, atando os braços deles. E nós vemos o Senhor, aleluia, fazendo com que aquele fogo só consumisse aquelas amarras. E às vezes, aleluia, na minha vida e na tua vida, aleluia, a prova de fogo, aleluia, ela vai vir para te purificar. Ela vai vir, aleluia, para te tornar, aleluia, mais limpo. Ela vai vir para queimar aquilo, aleluia, que está te prendendo, aleluia. Isaías 43, 2 e 3. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não vão te submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Aqueles jovens podem viver, aleluia, essa palavra na sua própria carne. Eles estavam ali diante de um si, que foi o que ele falou para o rei. Aleluia, eu não vou me prostrar. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, nos pode livrar. E com convicção ele falou, Ele nos livrará. Mas para que aquele rei não zombasse, caso não acontecesse, eles foram sábios. Eles falaram, e ainda que não nos livre. Não que eles não estavam crendo que o Senhor não pudesse os livrar. Mas se acontecesse de o Senhor não os livrar, porque nós temos que entender o propósito. Naquele momento eles não sabiam. O Senhor não revelou, olha, vocês vão entrar numa fornalha e eu vou te livrar. Eles estavam diante de uma circunstância, diante de uma fornalha. E quantos servos do Senhor não foi consumido pelo fogo? Não teve livramento da parte do Senhor. Então eles estavam diante de algo condicional. Eles tinham certeza que o Senhor ia descer e ia livrar. Mas caso o Senhor, aleluia, não quisesse o livrar por um propósito maior, ele estava dizendo ao rei, ainda que isso não aconteça, ainda assim, ó rei, nós não vamos nos prostrar. Ainda, aleluia, que o nosso Deus não desça com livramento, eu não me prostrarei, não servirei a outros deuses, não vou adorar outros deuses, nem essa estátua de ouro que tu levantastes. E quando o rei, aleluia, ouve isso com grande ira, pede para que o fogo seja aquecido 7 vezes mais. Então o rei Nabucodonosor se encheu de furor, se mudou o aspecto, ele estava tão irado que até a sua face refletia a sua ira. Louvado seja o nome do Senhor. O ventilador toda hora muda a página. Então o rei Nabucodonosor, versículo 19, se encheu de furor
e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse até 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem o braço de Sadraque, Mesaque e Abidnego e o lançassem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas, seus calções, seus chapéus e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse a seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há nada de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Louvado seja o nome do Senhor. Olha como ele observou. Ele falou: não lançou Sadraque, Mesaque e Abidnego? Não caíram atados dentro do fogo? E por que eu vejo os homens soltos? Talvez, aleluia, aquilo que aquele rei pensou que ia consumir aquele homem, aqueles homens, mas sabia ele que tinha alguém ali que chegou primeiro dentro daquela fornalha, aleluia, para impedir, aleluia. E aquela fornalha serviu para que as amarras que o rei ordenou que aqueles homens fossem amarrados, fossem soltas, fosse queimada, consumida. Olha o poder do Senhor. A roupa não se consumiu. Louvado seja o nome do Senhor. Nada se consumiu. A sandália não se consumiu. A única coisa que se consumiu foi as cordas que envolviam os braços daqueles homens, impedindo de que eles fizessem alguma coisa. E o que eu quero dizer para mim e para você nessa noite: eu não sei, aleluia, o seu momento. Eu não sei, aleluia, qual é a sua provação. Eu não sei se você está passando, aleluia, por um momento de provação de fogo, que os seus braços foram atados, que o inimigo ou alguém pensou: agora eu vou vencer, agora eu vou prevalecer sobre ele, sobre ela, agora ele vai morrer. Mas o que eu quero te dizer, aleluia, é que você vai servir de testemunho. Alguém, aleluia, que olhou e pensou, aleluia, que estava tudo acabado, vai dizer: mas não foi assim, aleluia, que ele entrou nessa prova. Mas não foi com as mãos atadas que ele foi lançado. Mas a palavra do Senhor para mim e para a tua vida nessa noite é que o Senhor entra hoje nessa fornalha de fogo, que o Senhor vai te ajudar a desatar essa amarras que te impede, que essa fornalha, aleluia, não é para que você morra, mas é para te refinar, é para te tornar mais crente, é para te purificar daquilo que ainda te impede de você ser uma pessoa melhor na presença do Senhor. É para te purificar. O fogo, aleluia, que o inimigo tem pensado que vai te matar, na verdade, foi preparado, aleluia, para te tornar melhor, mais fiel, com mais fé, para acreditar. Porque aqueles jovens viveram algo sobrenatural. O que aqueles jovens vivenciaram foi algo grandioso. E o Senhor se revelou. O Senhor poderia se mostrar só para aqueles 3 jovens.
Mas o Senhor se mostrou para aquele rei e para toda aquela nação, aleluia, que há um só Deus, aleluia, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo. Aí ele resolveu reconhecer. No momento de provação, no momento de exercer autoridade, no momento de lançar na fornalha de fogo ardente, não olhou com misericórdia. Não olhou para dizer um servo do Senhor que não quer se dobrar. Mas na hora, aleluia, que viu a mão do Senhor se mover na vida daqueles homens, reconheceu: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Aleluia. E aquele que pôs teve que mandar sair. Aquele, aleluia, que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, o Senhor fez ele contemplar o milagre da parte do Senhor. E ele foi quem deu a ordem. Aquele que mandou entrar na fornalha, aquele que mandou atar os braços, falou: joguem eles lá, foi o mesmo que teve que reconhecer e dar ordem: ó servo do Deus Altíssimo, sai, vem para fora. E juntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens. E viram que o fogo não tinha tido poder sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado. Olha o cuidado do Senhor. O Senhor é aquele que cuida. Nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Olha o cuidado do Senhor. Olha como o Senhor é bom em cuidar. O Senhor preservou eles a ponto de não deixar nem cheirar a fumaça. Esse foi o cuidado do Senhor. Versículo 28, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Olha como vale a pena ser fiel. O rei teve que reconhecer, o rei teve que glorificar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus senão o seu Deus. Vale a pena ser fiel, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena ser fiel. Ainda que a prova, aleluia, como Daniel também, que foi provado numa cova de leão, depois de já velho, não sei quantos anos dentro da Babilônia, chegou jovem, já estava na velhice, e ainda assim, todo o tempo foi provado. Mas o Senhor o tempo todo livrando, cuidando, guardando. E na minha vida e na tua vida, nós podemos ver o cuidado do Senhor. Às vezes se levanta situações, tempestades, que parece que vai nos fazer sucumbir, parece que a gente vai naufragar, parece, aleluia, que a ordem que o Senhor deu para que nós chegássemos ao outro lado foi tudo em vão. Há momentos que é assim, que a gente só consegue enxergar como Pedro, que só olhou para a situação, que deixou de olhar, aleluia, para o Senhor e olhou para a situação. Há momentos na nossa vida que a gente começa a desviar a atenção daquele que falou: pode sair e andar por cima das águas, sou eu que estou dando a ordem. E esses homens, eles escolheram servir ao Senhor.
E todas as vezes que eles foram provados, foi a sua fé. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, foi porque resistiu e falou: vou continuar orando. A ordem é que não se pode adorar outro Deus. Mas ele escolheu. Daniel, ele abria a janela para o lado de Jerusalém, desejando voltar para casa. E orava ao Senhor. E foi provado por causa da sua fé. Mas todos aqueles que é provado por causa da sua fé, é o Senhor quem dá livramento, é o Senhor quem dá o escape, é o Senhor quem dá a vitória, e é o Senhor quem aprova. Esses homens foram provados de todas as maneiras, da sua juventude à sua velhice. Mas o Senhor em todo o tempo dando livramento. Então creia, aleluia, que na minha vida e na tua vida não vai ser diferente. Ainda que alguém se levante e fale: eu tenho um poder para te lançar na fornalha, agora você morre, agora para você não tem mais jeito. A palavra do Senhor para mim e para a tua vida é: eu vou chegar primeiro na fornalha, e aqueles, aleluia, que lançaram achando que seria o teu fim, vai ser o mesmo que vai reconhecer, aleluia, esse Deus, aleluia, que nós servimos, vai ser o mesmo que vai ter que reconhecer o livramento da parte do Senhor na minha e na tua vida, amém? Eu agradeço a oportunidade. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, ali um grande testemunho. O homem com os pés e as mãos amarradas, é o momento que a gente diz: como eu queria fazer alguma coisa, mas não consigo fazer. Né, irmã Neuza? A gente não fala assim: estou de mãos atadas. Não tem como fazer, não tem saída. Não tem jeito. Aí a gente olha para o céu e diz: se não for Ele, nós estamos perdidos. E ali é uma imagem clara de alguém impotente, sem poder fazer nada. Mas diz assim: Ele pode. Ele pode fazer. Se Ele fizer, glória a Deus. Se Ele não fizer, glória a Deus. Mas que Ele pode, Ele pode. Amém? Tem alguma situação aí que tu diz assim: isso aqui eu já parei até de cogitar porque não consigo resolver? Tem? Se tiver, nós vamos orar. Coloque a sua causa impossível. Aqui você resolve, não. Se você consegue resolver, resolve. Mas aqui você não consegue. Se você tiver alguma coisa que você ainda não conseguiu ou não consegue, vamos orar. Porque o nosso Deus pode. Amém? Já vamos fazer esta oração. É a nossa irmã, né? Que a irmã colocou aqui, que é nova no bairro. É a nossa irmã? Os irmãos todos são os novos aqui no bairro, né? Ah, é? Amém. Se tiver procurando a congregação, já encontrou. Amém? Que Deus abençoe, vocês são bem-vindos aqui. Terça-feira nós temos teologia ou vai ser culto de ensino? Tá, então na terça-feira nós temos curso de teologia. Se não tiver o curso de teologia, se o pastor não tiver voltado ainda, teremos culto de ensino na terça. Quinta-feira, culto de adoração, de poder, cura e libertação. Quinta-feira começa às 7h30 e na terça-feira também começa às 7h30 da noite. É muito importante o aprendizado, a leitura, o estudo da palavra de Deus. Na quinta-feira também, logo menos, bem breve, estaremos iniciando uma campanha poderosíssima, mas tem que ser bem organizada. Eu não gosto de fazer assim: vamos fazer. Tem que ser bem feito. Amém? Sábado, 8h, tem círculo de oração. À noite temos ceia na Vila Leopoldina, lá na sede. Glória a Deus. Vamos orar. Pede para as crianças descer, por favor, presbítero Jadson. Para todos nós estamos agradecendo a Deus, orando e indo para a nossa casa. Hoje é culto de primeira também, né? Pegue a sua causa. O jovem estava com os pés e a mão amarrada.